vocês? Meu nome é Priscila Sanches, eu sou professora do curso de jornalismo da UEL e já está no ar o Mídia em Destaque. Este é um programa que eu faço em parceria com os meus alunos do 4º ano de jornalismo e a cada semana a gente traz um assunto diferente ligado à cobertura da mídia à pandemia do novo coronavírus. Essa semana a gente vai falar sobre vida de repórter, que está aí na linha de frente de cobertura jornalística. Para você entender um pouquinho melhor sobre esse assunto e os desafios dos repórteres nas ruas em época de pandemia, eu vou chamar meus alunos Lavínia Zaborni, Vitória Vischi, Caroline Knupp e Natanael Pereira, que comentam mais sobre esse assunto. Quem começa é a Lavínia Zaborni. Lavínia, e aí, conta pra gente, quais são os principais desafios? Bom, neste momento, muitos jornalistas se colocam na linha de frente do problema. Estão em busca por respostas e caminhos para o que estamos vivendo. O risco de contaminação é inevitável, mas o jornalista precisa ir onde a notícia está. É impossível cobrir uma pandemia sem ir a hospitais, postos de referência em caso de suspeitos, falar com médicos e até procurar por famílias que acabaram de perder entes queridos. Mas o medo não é maior do que o compromisso social do jornalista. E para isso, algumas medidas vêm sendo tomadas, não é mesmo, Vitória Vischi? Com o coronavírus, as entrevistas mudaram. Agora nada de apertos de mão ou de abraçar o entrevistado. O uso de máscara, álcool em gel nos equipamentos e separar o microfone só para o entrevistado são hábitos que se tornaram comuns. E algumas das entrevistas nem são feitas pessoalmente, mas com o auxílio da tecnologia. A internet e os aplicativos de comunicação, como WhatsApp, FaceTime e Skype, têm ajudado e muito. Mas será que só há vantagens nesses casos, Caroline Knupp? A principal vantagem é poder entrevistar pessoas à distância. Sem a tecnologia, não seria possível fazer algumas entrevistas nesse momento de pandemia, como com os contaminados, por exemplo. Quanto às desvantagens, falta o contato direto. Uma boa conversa antes da entrevista é essencial. Há ainda perda da qualidade estética dos materiais, já que o nosso sinal de internet é ruim. As adaptações vieram para que o principal objetivo não fosse perdido. E quem conta isso pra gente é o Natanael Pereira. Os jornalistas cumprem o serviço essencial de informar a sociedade a respeito do coronavírus. Não dá para evitar completamente o risco de contaminação, mas é esta ação de coragem do profissional da notícia que vai ajudar a população a saber como agir diante da pandemia. Em momentos como este, informações corretas podem salvar vidas. E quando o repórter está trabalhando no intuito de trazer informações para salvar vidas e acaba vítima de violência? Agora eu vou chamar meus alunos Tiago Bernardino, Tamires Anunciação, Isabela Buriola e Júlia Vibosi, que comentam mais sobre esse assunto. Tiago, como que deve ser a reação do jornalista a uma situação de violência? Não dá para evitar a violência, até porque ela não depende da nossa vontade. Mas como reagimos a ela faz toda a diferença. Os jornalistas têm evitado as manifestações neste momento, porque tem muita gente exaltada, discordando de tudo, sem conhecimento de causa. E essas pessoas esquecem que um jornalista com o microfone na mão está apenas trabalhando e não empunhando uma arma. A única arma que ele tem é a informação, que deveria ser a base da educação que todo mundo recebe em casa. Para evitar embates, como fica a opinião dos jornalistas, hein, Tamires? Bom, Thiago, todo mundo tem opinião. Obviamente, jornalistas também. Mas principalmente neste momento, o que se pode e se deve fazer é mostrar os fatos e deixar que a partir daí o público construa a sua própria opinião. Qualquer posicionamento de um jornalista fora de contexto pode ser mal interpretado e o profissional deve sempre prezar pela sua credibilidade e integridade. Mas outra preocupação dos jornalistas nesta pandemia é como tocar em temas sensíveis. Não é mesmo, Isabela Buriola? É sim, Tamires, porque neste momento muitas pessoas se tornaram números. E quando precisamos humanizar esses números, entrevistar a família de vítimas da Covid-19 pode ser muito relevante. Só que neste momento, nenhum repórter tem a fórmula pronta. É preciso ter empatia pelo entrevistado, entender se ele quer falar e deixar de lado a exploração gratuita do fato, sempre respeitando esse momento de luto da pessoa. Até porque a gente vai continuar falando da Covid e ter esse cuidado com o entrevistado pode ser a chave de novos assuntos. Não é, Júlia Vibosi?
O repórter na rua está vivenciando a pandemia. De certa forma, ele tem experimentado a notícia, e isso pode contribuir muito para uma visão diferenciada do assunto. A fonte na rua é o entrevistado, e cada pessoa é um universo de informações. Visões de mundo e a perspectiva sobre a doença podem contribuir para uma informação mais completa para quem está em casa. O repórter em campo faz muita diferença na notícia. Mas depois de tanto trabalho, como que o jornalista lida com a folga da cobertura da pandemia, Nicole Suman? Como os repórteres estão o tempo todo expostos ao risco de contaminação, muitos têm optado pelo isolamento social em momentos de folga. Assim como os profissionais de saúde, eles tentam preservar a família e os amigos da doença. Jornalistas têm usado a informação a seu favor, utilizando equipamentos de segurança e mantendo a higiene para evitar o contágio. Neste momento de pandemia, o jornalista que está lá na rua, na linha de frente, está fazendo um trabalho de registro histórico. E ele tem muita responsabilidade nisso, não é mesmo, Juliana Félix? Muitas vezes as pessoas se pautam pelas informações repassadas por jornalistas. Nessa pandemia, então, a mídia entrou ainda mais na casa das pessoas, com um aumento de até 22% na audiência da TV aberta. Rádio sendo base para atualização e jornais como fonte de informação. E com tamanha responsabilidade, claro, é importante que o jornalista esteja sempre comprometido com o interesse público e também com a verdade. Vida de jornalista é assim mesmo. Muitas vezes abre mão da própria vontade para correr atrás da notícia e levar para você que está aí em casa. Quem nos ajudou a fazer o programa de hoje foi a jornalista, repórter e apresentadora da TV Tarobá, Luciane Miyazaki, que conta um pouquinho de como tem sido a experiência dela neste momento da profissão. Temos uma nova rotina que inclui álcool gel, álcool líquido 70, máscara, inclusive para a gente gravar as passagens, fazer as entradas ao vivo, é uma nova realidade. A gente se vê obrigado a fazer muitas coisas à distância, entrevistas, imagina só, gente, entrevista por telefone, por WhatsApp, videoconferência, que em outras épocas isso seria inimaginável, né? Hoje faz parte da realidade. Eu acho que tem um aprendizado de tudo isso, um aprendizado que vai ficar em relação à importância dos cuidados com a higiene e tudo isso para outras doenças também. Eu falo que eu estou aprendendo cada dia dessa pandemia um monte de coisas sobre vírus, sobre doença, sobre transmissão, sobre vacina, sobre o uso de plasma para tratar doentes. Então, eu acho que é isso. A nossa profissão é um eterno aprendizado. E todo dia a gente está aprendendo. É um privilégio também, não é? Ô Cielo, nós desejamos a você e a todos os demais repórteres que estão nas ruas em busca da notícia para trazer para a gente que está em casa coragem para enfrentar esse desafio. Eu espero que você que está assistindo o programa tenha gostado de conhecer um pouquinho mais dessa realidade dos repórteres nas ruas. E semana que vem tem mais. Até lá!